Como? Não, o Sr. Roberto não vive aqui. Estou aqui a trabalhar, não posso estar a falar. Muito obrigado. Vai embratar. Estamos aqui reunidos na casa do Meli Castro, nessa biblioteca maravilhosa. É um prazer rever o meu amigo, meu ex-mestre, grande amigo, continua sendo mestre. E a gente veio conversar especialmente num dos seus últimos livros, O Paganismo em Fernando Pessoa e sua projeção no mundo contemporâneo, publicado recentemente pela Ana Blume. Além disso, gostaria de ir relembrando outras obras do professor Meli Castro para o nosso estudo. Esse livro tem dois pontos importantes no meu ponto de vista, eu espero que o autor concorde com a minha colocação. Retoma Fernando Pessoa numa linha diferente do que a gente tem verificado, e além disso, que tem verificado, lido em outros autores, além disso traz uma relação do Fernando Pessoa com as novas tecnologias a partir do humanismo dos engenheiros. É isso mesmo? É isso. O mundo dos engenheiros. Que é a parte final, é a proposta final do ultimato que ele atribuiu ao Álvaro de Campos. Ultimatum que foi publicado, teve várias publicações, várias versões, foi-se aperfeiçoando, mas a última versão foi publicada no Portugal Futurista em 1917. É um documento absolutamente central para a compreensão da universalidade e eu diria para a temporalidade do Fernando Pessoa, visto que o Fernando Pessoa é um autor que nós hoje, nos primeiros anos do século XXI, temos que ver que ele está em 3 séculos ao mesmo tempo, porque as raízes dele são o final do século XIX e principalmente a cultura inglesa, porque nunca nos devemos esquecer que o Fernando Pessoa é um homem de formação inglesa, não é um homem de formação francesa. A maioria dos intelectuais portugueses eram de formação francesa. Mesmo até os homens da geração de 70, de 1870, o Bessa de Queiroz, o Monteiro Quental, o Oliveira Martins, etc. Toda essa gente tinha os referenciais culturais eram franceses. O Fernando Pessoa não. O Fernando Pessoa foi educado na África do Sul, ganhou um prémio de cultura e redação numa universidade quando tinha 16 ou 17 anos, portanto foi um menino prodígio, não é? E depois veio para Portugal para estudar Direito, tinha pouco mais ou menos 17 anos, ou 18, mas simplesmente não estudou Direito absolutamente nenhum, achou que a Faculdade de Direito era uma coisa horrível, e era, ainda é.
Tô. Tá. Tô. Só. Tô. Sim. Tô. Tô. Sim. Tô. Tá comigo? Tô. Tô. Tá comigo? Tô. 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 Tá. Tô. Sim. Tô. Tô. Sim. Tô. Sim. Tô. Tô. Sim. Tá. Estou. Estou. Estou sim? Estou sim. Estou. Está. Está? O Fernando Pessoa, por volta de 1915, começa a escrever em português, estimulado pela qualidade da poesia do Eugênio de Castro, do Antero Quintal, do Cesário Verde e de outros poetas pós-simbolistas portugueses. Camilo Peçanha. Camilo Peçanha, justamente. E há um texto em que ele próprio diz: se a língua portuguesa pode gerar tão extraordinários poetas, porque é que eu não hei de escrever em português também? Há um texto em que ele diz isso. Porque ele, quando vem da África do Sul para Lisboa, o intuito dele é continuar a escrever poesia sempre em inglês. Tanto que o Alexander Serge, que é o heterónimo juvenil que de facto preparou o aparecimento do Álvaro de Campos, não é inglês. Hoje temos ótimas traduções para português, mas os originais são ingleses, do Alexander Serge. É muito importante este nome Serge, porque Serge é procura, e ao mesmo tempo também tem uma conotação de inquietação, de desassossego até, que já vinha desde sempre. Ora, outra coisa que projeta o Fernando Pessoa no terceiro século, ou seja, no século XXI, é justamente o livro do Desassossego. O livro do Desassossego é um texto absolutamente fundamental para toda a literatura mundial do final do século XX, começo do século XXI. Haja em vista as 11 edições que teve em Espanha, em Itália, o livro do ano 2 vezes na Alemanha, traduzido por não sei quantos tradutores ingleses, espanhóis, chineses, japoneses, já foi traduzido em 30 e não sei quantas línguas o livro do Desassossego. Bom, que é realmente o livro que nos projeta ao encontro do hipertexto. Porque o livro do Desassossego é composto por inúmeras, não sei bem quantas, porque depende das edições. Eu tenho aqui em casa 5 ou 6 edições do livro do Desassossego, todas diferentes. Diferentes na quantidade. Quantidade de trechos, porque são pequenos fragmentos que o Fernando Pessoa, ao longo da sua vida, desde 1911 praticamente até 1935, poucos dias antes de morrer, ainda escreveu fragmentos para o livro do Desassossego, que ele metia dentro de um envelope, ou dentro de vários envelopes, porque não cabia tudo num envelope. Já nisso é um processo hipertextual de guarda de fragmentos. Justamente. O do discurso fragmentado e que pode ser lido de qualquer maneira. O livro do Desassossego não se pode ler começando no princípio e acabando no fim. Por uma razão simples, não tem nem princípio nem fim. E Você a teria única várias maneira de ler o livro do entradas pelo Desassossego texto. é abrir e ler. E quando uma pessoa está cansada, fecha e põe. E é assim que o livro realmente nos propõe. Abre em qualquer página. Abre em qualquer página, fecha em qualquer página, salta, anda para trás, anda para a frente, e é uma noção de hipertexto. As hiperligações entre os fragmentos somos nós que as fazemos.
Há um homem que passou a vida a questionar um pouco com o Fernando Pessoa, ou seja, o Virgílio Ferreira, o grande romancista Virgílio Ferreira, para mim o maior romancista português da primeira metade do século XX, que se projeta na segunda metade do século XX também. O Virgílio Ferreira, o último livro que ele publicou é um livro fragmentar que se chama Pensar. É uma análise do fenómeno, é uma análise não, é uma multi-análise dos mecanismos do pensamento. Mecanismos racionais, irracionais, emocionais, eu diria até orgânicos, absurdos, são cerca de 540 e tantos fragmentos. O Virgílio Ferreira publica esse livro e morre pouco tempo depois, um pouco inesperadamente, sob o choque da morte de um irmão a quem ele era muito ligado e que não tinha nada a ver com literatura, não é? A morte do Virgílio Ferreira foi uma coisa perfeitamente inesperada, não é? A seguir à publicação do livro Pensar, que é também um hipertexto. E o Virgílio Ferreira tem uma frase um dos fragmentos, diz assim: este livro está escrito todo em fragmentos. Eu não sei ordená-lo, mas isto não quer dizer que eu não podia escrever um ensaio com princípio, meio e fim, sequencial, como todos os outros ensaios, ou como todos os romances. Mas é que a vida atual não é assim. A vida atual induz-nos à fragmentação do nosso próprio pensamento. Isso é uma característica da cibercultura. Justamente. E por isso é que ele intuiu. Por isso mesmo é que eu trouxe o Virgílio Ferreira. E num pequeno ensaio que eu escrevi sobre hiperliteratura, eu apresento estes dois casos como realmente antecessores na literatura portuguesa do hipertexto. E que é absolutamente fundamental, porque quem estiver convencido que o hipertexto é uma pequena ligação entre textos que se pode fazer no computador e que ao fim e ao cabo é uma brincadeira, quem estiver convencido disso perdeu toda a essência da transformação da literatura no começo do século XX, não é? Que é justamente a fragmentação, a impossibilidade de haver uns Lusíadas, por exemplo. Mas cuidado com os Lusíadas. Cuidado com os Lusíadas. Porque os Lusíadas começam no meio. Começam quando a viagem já vai no alto mar. No alto mar. E aquilo anda para trás e para a frente. E por outro lado, o enunciador, ou enunciante, nunca ninguém sabe quem é. Tanto pode ser o Camões, como pode ser um marinheiro, como pode ser o Gigante Adamastor, como pode ser outras pessoas que várias vozes. Várias vozes que são enunciantes. E que não são anunciadas. Como tal. A gente é que tem que as descobrir. Tem que Portanto, decifrar. A linearidade da épica camoniana é de uma modernidade extraordinária, porque é uma linearidade polivalente e ilusória. Absolutamente ilusória. E depois o uso dos deuses pagãos misturados com a mitologia cristã, não é? Mas quem manda são os deuses pagãos, de facto. E o episódio da Máquina do Mundo é uma coisa absolutamente extraordinária, porque é uma coisa de uma visão que se projeta enfim, na nossa sensibilidade do século XX, a Máquina do Mundo, e o Haroldo de Campos pegou nisso magnificamente, na Máquina do Mundo, no extraordinário poema do Haroldo, A Máquina do Mundo Repensada, não é? Para eu chegar a essa parte final do ultimato, eu tive que fazer um estudo dos textos que o Fernando Pessoa escreveu entre 1915 e 1918. Ele escreveu perto de 300 textos sobre paganismo e imaginou um livro chamado O Regresso dos Deuses.
e imaginou também, ou melhor, pois inventou, mais um heterónimo chamado António Mora, que não era poeta, que era filósofo. Esse António Mora recebeu a incumbência do próprio Fernando Pessoa de escrever o livro O Regresso dos Deuses. Mas por vezes, e isso é muito curioso, por vezes o António Mora não escrevia bem o que o Fernando Pessoa queria. E então, Tinha vontade própria. Tinha vontade própria. E o Fernando Pessoa dizia, este homem recebeu a incumbência de escrever o livro O Regresso dos Deuses, mas estes textos não é o que eu quero. O que eu quero é isto, isto e isto. Isso é muito interessante, porque este aspecto do diálogo heterónimos e com o Fernando Pessoa inclui o próprio Fernando Pessoa no seu drama em gente. E a tendência geral da interpretação é dizer, o Fernando Pessoa é o poeta dos heterónimos, mas também tem a poesia ortónima, escrita com o seu próprio nome. Também tem os textos teóricos e filosóficos e críticos escritos com o seu próprio nome. Tem, sim senhor, mas não esqueçamos que o Fernando Pessoa chamou a tudo isso um drama em gente. E esse drama é o diálogo entre os vários heterónimos e o próprio Fernando Pessoa. Por exemplo, há um poema engraçadíssimo porque o Fernando Pessoa tinha muito humor, não é? E emprestava esse humor às vezes aos heterónimos. Um poema assinado pelo Álvaro de Campos, em que o Álvaro de Campos faz troça do drama estático O Marinheiro, assinado pelo Fernando Pessoa, dizendo que aquilo não se percebe nada, não se entende nada. Não? Bom, os deuses pagãos não têm nada a ver com o monoteísmo. Os deuses pagãos são projeções dos homens melhorados, com propriedades que os homens gostariam de ter até ainda hoje, como por exemplo a eternidade, como por exemplo a metamorfose, como por exemplo a velocidade do deslocamento, que a tecnologia tem estado a realizar todas essas coisas. As pesquisas da engenharia genética não são mais do que digamos, o desejo de ser múltiplo e de vencer a morte. Arco, 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 rosa, arco, 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 rosa. Rodalu, rolu, lum, rodalum, rodame, lu. Rodalume. Você é diabético há muitos anos e chama-se neuropatia diabética. Mas tem uma particularidade. Então o que é? Não tem cura. E desatou a rir, pá.
Agora andar dá, né? É melhor. Dá, mas a mental ajuda. Abre. É que daí já dá um Eu apoio. em casa não uso, É. mas na rua... Foco. Fogo. Foco. Foco. Ó. 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 Eu acho que nós devemos falar desse livro, Máquinas de Trovar, Poética e Tecnologia. Para mim, Melica, esse livro também tem uma lembrança pessoal, porque nós começamos a pensar isso numa outra editora há muito tempo, foi iniciado e retoma o assunto do Fernando Pessoa também, porque Máquinas de Trovar é uma das obras do Antônio Machado e que trabalhava com poetas apócrifos, que na verdade traz uma grande semelhança com a obra com os heterônimos do Fernando Pessoa. Há as variações características de cada autor, eles Que são se mais ou menos... desconheciam. É? É preciso dizer que se desconheciam. Isso é um fator muito O importante. Fernando Pessoa, não há nenhum sinal de que o Fernando Pessoa tivesse conhecido a obra do António Machado, que é espanhol, e não há nenhuma indicação que o António Machado tivesse conhecido o Fernando Pessoa. Vivendo tão perto um do outro. Mas o António Machado é um pouco mais velho que o Fernando Pessoa, mas é preciso ver que a separação cultural entre Portugal e Espanha era um facto. Depois de ter sido exatamente o contrário, quer dizer, praticamente não haver fronteiras na época barroca, não é? Mas realmente nos tempos mais recentes houve uma cisão entre Portugal e Espanha. Os heterónimos do António Machado são bastante diferentes dos heterónimos do Fernando Pessoa. Há um ponto comum, no entanto, que é o seguinte. O Fernando Pessoa, a certa altura, diz que, e diz num texto do livro do Desassossego, portanto não é bem o Fernando Pessoa que o diz, é o Bernardo Soares. É o Bernardo Soares, que é assim, com a falta de literatura que hoje existe, que remédio tem um homem de gênio se não criar essa literatura? Bom, o António Machado diz uma coisa muito simples, muito semelhante, que é o seguinte: a criação dos meus poetas inventados, ele não lhes chama heterónimos, e diz isso principalmente a propósito do poeta Juan de Mairena, deve-se ao facto de, entre o final do século XIX e o começo do século XX, não se terem criado em Espanha os poetas que devia ter havido. Por isso, a grande indigência da poesia espanhola contemporânea. Isto escreve ele por volta de 1910. Ou talvez um bocadinho anterior até. O que é praticamente o mesmo pensamento, não é? Numa literatura que não existe, é preciso criá-la. Então, um homem de gênio tem que criar. E o Juan de Mairena é um heterónimo muito interessante, porque ele começa por ser poeta, o Juan de Mairena, e o próprio Juan de Mairena cria outros heterónimos, sub-heterónimos, e um deles vai inventar uma máquina de fazer poemas. As máquinas de trovar. A máquina de trovar, justamente. É aquele que ele chama. Que é uma máquina que nunca existiu, mas existe uma descrição pormenorizada. Era uma máquina, era um computador na base 3, que ainda não há computadores na base 3. O sistema digital é na base 2. São combinações na base 2. Era na base 3. E tinha 3 teclados.
E para produzir um poema tinha que se manipular os 3 teclados. Um tratava da parte emocional, outro da parte racional e outro da resposta do público à leitura do produto dos 2 teclados. É uma coisa muito interessante. Inclui o público, né? E o primeiro poema que o António Machado atribui a essa máquina, porque é tudo invenção do António Machado, é pouco mais ou menos assim. Um homem não é um homem enquanto não ouvir o seu nome dos lábios de uma mulher. Pode ser. Eu vim a fazer uma máquina de poemas sonoros que apresentei na minha exposição em Serralves, O Caminho do Leve. O poema original e a estrutura hipertextual, o projeto. Esse é o projeto. E depois eu coloquei estas palavras todas que estão aí, cada uma numa tecla de computador, e tocava. O toque era uma fala. Daí Isso poesia sonora, interativa, coisa linda. Eu me lembro do tempo de 1997, quando fui seu aluno no curso de poesia, infopoesia e poesia sonora. E agradeço-lhe que você se recorde dessas aulas, porque eu tenho ótimas recordações desse curso, que foi o padrão depois de coisas que eu vim a realizar aqui no Brasil, em vários locais, como também em Portugal, principalmente na ESAP, que é uma escola particular de artes no Porto, onde eu fui professor durante alguns anos, depois disso, e realmente o que aconteceu nesse curso foi o padrão para o meu trabalho de muitos anos, ainda hoje. Eu recordo que o padrão era muito simples, não é? E continua a ser muito simples. São algumas aulas teóricas colocando a problemática do uso da tecnologia pelo homem, portanto a máquina ao serviço do homem, não é o homem ao serviço da máquina, como normalmente se coloca, e os jornalistas colocam sempre E daí assim, querem humanizar a tecnologia. E querem humanizar a tecnologia. Não, a tecnologia não é humanizável. O homem é que é humano ou desumano, não é? Exato. Isso é outra coisa. A tecnologia é a tecnologia, não tem nada... Mas agora, é um instrumento. E eu fico sempre muito aflito, como, por exemplo, hoje vi um artigo na Folha de São Paulo de um jornalista interessante, que normalmente eu leio, e escreve um texto que vem muito a propósito, que é sobre o fim do lápis e da caneta. Este problema do fim é quase que uma doença coletiva que atacou as pessoas. As pessoas o que querem é acabar com tudo. Por exemplo, na Filipe, uma feira que era para ser literária, acabou por ser um show de vaidades e de discussões que não tinham nada a ver com a literatura, não é? Então os jornalistas decretaram pura e simplesmente o fim da literatura, não é? Mas é muito aflitivo esse aspecto de que a tecnologia vai matar tudo o que é humano. Bom, eu nunca partilhei dessa doença, não fui ainda atacado pelo fim, até mesmo que há uns anos atrás escrevi um artigo que foi publicado numa revista de esquerda chamada Vértice, se não me engano, em Portugal, e o artigo era O Fim de Nada. Certo.
Está Quer correto. dizer, nada termina, tudo está no começo outra vez, como esteve quando foi inventado o alfabeto, quando os gregos adotaram a escrita alfabética, tudo mudou na Grécia, não é? Porque a escrita manual é muito mais do que o registro de um texto, é a invenção desse texto. E a escrita manual é extremamente... A minha poesia, mesmo a poesia visual, eu normalmente faço sempre à mão primeiro e depois é que componho no computador. O computador é um instrumento de transformação. Como, por exemplo, este texto que está aqui foi transformado deste. Mas este texto foi ensaiado à mão primeiro. Pode dizer, mas você é um velho, você foi criado na velha escrita da caligrafia. Cuidado com isso, não é? A caligrafia existe desde que foram inventados os hieróglifos, muito anteriores à escrita alfabética. Com certeza. Simplesmente, no Egito, os escribas eram simultaneamente escritores, pintores e escultores, porque muitos dos hieróglifos foram esculpidos em pedra. Portanto, a arte da escultura é uma arte que provém da escrita, não é? Como a pintura egípcia também. Evidentemente que existe pintura naturalística, sempre existiu, mas se nós formos às pinturas rupestres, por exemplo, do Val do Coa, e que existem aqui em alguns estados do norte, que não se sabe muito bem quem é que fez aquelas escritas, não é? Algumas daqui das brasileiras ainda não estão decifradas, outras já estarão, mas as figuras rupestres do Val do Coa, que têm algumas delas 22 mil anos, absolutamente comprovados cientificamente, não é? São realmente a intenção que o homem tem de se manifestar, digamos, projetando-se noutra coisa. E para isso não é necessário que a escrita seja figurativa. Pode ser uma escrita de sinais. A minha preocupação foi sempre de utilizar o computador ao serviço da invenção, ao serviço de produzir o que só o computador pode fazer. E foi isso que eu, nesses cursos que tenho vindo a organizar aqui à Leila Colá, o Jorge Luís António participou de um desses primeiros cursos, realizado aqui em São Paulo. Esses cursos têm sempre uma componente de incentivação à utilização daquela máquina, e é aquela máquina porque é a máquina do meu tempo. Se fosse outra, era outra. Se o tempo fosse outra, a máquina era outra, não é? E muita da poesia visual foi feita nos anos 50 e 60 em máquinas de escrever. Por exemplo, Dom Sylvester Ouédard, poeta experimental e concreto inglês, o Pierre Garnier, por exemplo, francês. Poesia espacial, né? Ele chamava de poesia espacial. Depois de poesia espacial. Máquina de escrever. Era tudo feito em máquina de escrever. A máquina de escrever tinha potencialidades criativas. Evidentemente que tinha. Não é? Eu nunca gostei muito de máquinas de escrever, devo dizer, porque faziam muito ruído, porque eu trocava digitava, melhor, escrevia mal, dactilografava mal. Ainda hoje digito com pouca velocidade e faço muitos erros, alguns dos quais muito criativos. Devo dizer. Portanto, a minha ideia era justamente a tecnologia como instrumento, que hoje é um, amanhã será outro. Daqui a 50 anos, eu creio que estes computadores já estão obsoletos do ponto de vista tecnológico, não é? Um homem como o Abraham Moles
nos últimos trabalhos que fez antes de morrer. Eu considero o Abraham Moles uma das pessoas com quem eu mais aprendi neste aspecto de tecnologia e homem. Era um sociólogo que escreveu um ensaio muito interessante, A Sociodinâmica da Cultura, que é um ensaio absolutamente genial quanto ao mundo em que nós hoje vivemos, não é? E ele tinha uma palestra já preparada, que eu lhe ouvi várias versões dessa palestra, que se chamava O Digital no Supermercado. E era a análise de todos os aparelhos que se encontram num supermercado ou num shopping center, ou coisa que valha, que são digitais. E o que é que eles podem fazer e o que é que nós podemos fazer com eles. Não é? E ainda não havia a diversidade que há hoje, porque o Abraham Moles morreu há uns 10 anos, ou coisa que valha. Não havia, eu até costumava dizer aos meus alunos, quando analisávamos esses gadgets digitais, eu dizia, qualquer dia o celular vai dar beijinhos. A gente diz assim, ó celular, esta menina é muito bonita, dá um beijinho. E o celular dava um beijinho. Ainda lá não chegaram. Mas vão chegar. Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Os meios de comunicação não se extinguem uns aos outros. Os suportes é que se substituem conforme a tecnologia avança. Mas os meios continuam a ser os mesmos. E somam-se, e articulam-se, e criam novas possibilidades. Por isso se fala em arte híbrida, muitas vezes. Não é? Agradeço os comentários do professor Meli Castro, o depoimento, a paciência de nos receber aqui para essa Não, eu é que agradeço a todos, e é com grande prazer que eu vou, e expectativa, que vou ver no Cornópios justamente uma montagem de tudo, deste meu palavrear que nunca mais acaba, porque eu quando começo não acabo, nunca. Tenho que me mandar calar.